Buenos días, yo soy Camila, he trabajado 30 años en la prostitución y hace muy poco que conseguí salir de esta mierda. Estupendo, Camila. Vamos a comenzar con unas preguntas que creo que pueden ser interesantes para que puedas contar a las personas que nos están viendo pues cómo ha sido tu vida, ¿no? Y tu experiencia. Vale. ¿Cómo comenzó todo, Camila? Bueno, mi experiencia en las cloacas de la prostitución en España y el mundo fue a partir de los 14 años de edad. Tenía un hermano que se enfermó con 6 años de edad. Tuvo un año luchando por su vida, murió de cáncer. Y mi madre, que era una mujer fuerte, trabajadora, que sacaba a sus niños para adelante, debido a la muerte de mi hermano, se enfermó. De tal manera que hasta hoy es una mujer enferma y le hago cargo de mi madre hasta la fecha de hoy. Y yo me vi en una situación, me convertí en la madre de mi madre, en la madre de mis hermanos, en cabeza de familia. Y debido a la miseria que mi familia empezó a vivir, eu fui empurrada para a prostituição com 14 anos de idade. Minha virginidade foi vendida por comida, para comprar medicinas para minha madre e para meus abuelos e ancianos. E eu fui levada por la hermana de unos narcos em Brasil. Ela sacou de minha casa para eu ser niñera de sua hija e al final foi para prostituir-me. De acuerdo. Ese fue el reclutamiento, comenzó ahí. ¿Y después qué pasó? Después de ese momento, ¿cómo era tu vida? Mi vida era estar encerrada em uma casa, separada de outras mulheres. O primeiro que fizeram foi uma documentação falsa, como se eu tivesse 18 anos. E eu estava separada de outras 5 mulheres que trabalhavam na casa, me quedava em uma casita em el fondo. E minha vida era estar de lunes a lunes, 24 horas, só saía de aí para apresentar-me para os clientes e não via dinheiro. Ela fazia uma compra para minha família, comprava as medicinas de meus abuelos, de minha madre, e dizia que estava guardando o dinheiro para que quando eu cumpriera os 18 anos, e que me devolvera esse dinheiro, pero depois com o tempo eu descobri que era mentira e que eu estive trabalhando muito tempo grátis para uma proxeneta, que era hermana de uns narcos que comandavam narcotráfico nessa época em Brasil. ¿Cómo te sentías en aquel momento? ¿Recuerdas? Naquele momento, eu sentia que essa proxeneta era minha melhor amiga, creía em ela piamente, queria ser como ela, acreditava em tudo em que ela me dizia, eu acreditava que ela era minha salvadora, acreditava em tudo o que ela me dizia e seguia a rajatabla todo o que me dizia. De acuerdo. Después de esa experiencia en Brasil, ¿qué pasó? Depois dessa experiência em Brasil, conheci um espanhol, que ele era taxista em Brasil, era espanhol, de padre espanhol e madre brasileira, e que tinha contato com pessoas aqui em Espanha. E ele ia de casas em Brasil buscando chicas para trazer para cá, para Espanha. Então, como se dizia que aqui ganhava muito mais dinheiro e que uno se fazia rico e tudo isso. Então, eu fui uma dessas chicas que chegou aqui com o sonho espanhol, não? E apenas cheguei, o primeiro que a dona da casa hizo foi pedir passaporte para sacar uma fotocópia. E aí esse passaporte eu não lo vi até que paguei uma deuda grandíssima. O sea que, por así decirlo, te tenían retenida, ¿no? Sin Yo pasaporte. E outras chicas também, todas éramos brasileiras, dormíamos em um sótano, não tínhamos contato nenhum com os hispanos, iríamos ao supermercado só uma vez na semana para comprar, pero sempre acompanhada ou com a proxeneta ou com a encargada da proxeneta, nunca sola. Teníamos direito a chamar nossa família uma vez por semana, máximo 10 minutos la llamada, nada mais.
De acuerdo. ¿Cómo empezó a ser tu experiencia en cuanto a lo que tenías que hacer aquí en España, ¿no? A las condiciones de vida que tenías aquí? Bueno, nosotras teníamos miedo de todo porque la dueña de la casa decía que no teníamos que salir porque la extranjería podía nos deportar, salir en la tele como prostituta. Teníamos miedo de todo e nosotras nos agarrávamos a los proxenetas como nossos protetores, ¿no? Pero depois vai passando as coisas e tu vai vendo as coisas como realmente são. Tu vai trabalhando, ganhando dinheiro e a dona da casa pagava semanal. Pero, por exemplo, não? Que na época que eu cheguei em Espanha todavia eram pesetas, não eram euros. Exemplo, como se fosse hoje, tu ganhava 1.000 euros na semana e tu estava contando com este dinheiro. Pero quando a proxeneta te ia a pagar, já veniam os descontos, não? Bueno, é que eu paguei seu bilhete, tu está aqui em Espanha graças a mim, então não te vou dar esses 1.000 euros. 500 euros, 1.000 euros seria, na verdade, 2.000 euros. 1.000 euros se queda para a proxeneta, 1.000 euros supostamente é para ti. Esses 500 euros é para pagar por haberte a deuda por haberte te traído, te dado a oportunidade de estar aqui em Espanha. Bueno, não me gusta como tiene el pelo, vou quitar 50 euros de multa porque su pelo não está bem. Não me gusta como estão suas unhas, pues 50 euros de multa. Aí a la outra le dá 50 euros de multa porque deixou a toalha mojada em cima da cama ou porque não passou bem a fregona em la casa. Então, nunca uma prostituta corria realmente o que lhe correspondia, os 50% que lhe correspondia. Então, isso faz o proxeneta, em verdade, mais rico, porque tu nunca vai ver uma prostituta rica. Quem se faz rico são os proxenetas. A prostituta, nós outras passa tempo, envelhecemos e de dinheiro nada, só sonho. ¿Cuál dirías que fue tu peor experiencia aquí en España? Isso é difícil falar porque eu podia dizer muitíssimas coisas. Pero eu, em minha experiência, e minhas companheiras também, eu sou uma mulher que eu he recebido todo tipo de maltrato, todo tipo de humilhação, de abuso. Eu vou citar uma das muitas que eu poderia dizer, não? Os muitos abortos. Eu aqui em Espanha, eu he cometido como 7 abortos. O último foi em Gran Canária. E aí não se pode chamar médico, não se pode chamar a nadie e tu se contorce de dolor, tu não pode ocorrer-se em uma urgência. E isso porque às vezes o cliente te corre de uma maneira e quita o condão e tu se queda prenhada de um desconhecido. Eu sou em contra do aborto, pero a la vez não quero ter filho de um desconhecido. Depois meu filho cresce e que eu lhe vou dizer quem é meu padre, não lo sei. Então, muitos abortos. Aqui em Espanha cometi 7 abortos, como passam com muitas companheiras, pero muitas prostitutas têm medo, vergonha, não querem falar de tema. Eu não tenho nenhum problema de dizer a verdade. E hoje, por isso, eu não posso ter filhos. Porque foram 7 abortos. O último foi uma casa que eu trabalhei em Gran Canária, em Tauro. Não sei se tu já escutou falar em Tauro. Esse foi o último aborto. Foi de um cliente alemão. Pero uno não denuncia, não habla, porque é aquela coisa. Tu eres uma prostituta e eu vou na comissaria denunciar que um cliente me ha violado quando eu sou uma prostituta. Então, todo o que passa aí se queda, ¿me entiendes? ¿Tus experiencias son solamente en España o también estuviste en otros países de Europa trabajando? Eu conozco muitos países da Europa,
O último país que eu estive trabalhando, que por certo a prostituição aí é legalizada, foi em Alemanha, eu estive em Hamburgo. Pero el hecho de que de que a prostituição esteja legalizada em um país não quer dizer que garantiza a proteção da prostituta. Tanto é que aí em Alemanha, em Hamburgo, eu caí também na mão de uma máfia. Lo que passa é que eu fui inteligente. Eu dava meu dinheiro e me converti em la empleada, em la chacha de los dueños de la casa. Eu dava o dinheiro, limpiava a casa, até as bragas de la proxeneta, de la encargada, eu lavava. Então, comecei a cair-lhe bem. E não estou falando de religião, mas eu creio que todos temos nossas próprias crenças. E eu penso que Deus é um solo, mas cada um vê ele de uma maneira distinta. E dentro de minhas crenças, pedi a Deus todos os dias por a vida de minha hija que estava aqui em Espanha, a cargo de uma boa amiga minha. Então, um cliente, me dei conta que um cliente, como que ele gostava de estar comigo, e ele ia 2 e até 3 vezes na semana quedar-se comigo. E 4 meses depois disso, eu comecei a formar frases, mais ou menos de português com alemão, porque eu tinha um livrito escondido, e eu tinha lá em Aveiro, que eu tinha daqui de minha casa em Espanha, tinha uma linterna dessas pequenitas, mini. Então, quando chegava um certo momento, os proxenetas apagavam toda a luz e nós outros quedávamos em total escuridão. E nessa época fazia muito frio em Alemanha. E eu, por la noite, como eu me dei conta que esse cliente se enamorou de mim, ele gostava de estar comigo, e eu formei mais ou menos uma frase como um índio, né? Eu aqui, peligro, por favor, ajudar-me, algo assim. E escrevi aí como pude para ele com um lápis de ouro de minha maquiagem. E quando ele foi quedar-se comigo, entreguei para ele. E ele foi, se quedou comigo umas 2 horitas. E na semana seguinte ele pediu uma salida. Como era um cliente bueno, que ia semanalmente, 2, 3 vezes na semana, os proxenetas o que querem é dinheiro. Então ele pediu uma salida. E esse cliente, do qual hoje é um amigo que tenho, um grande amigo que tenho, ele me sacou de aí e me levou para a comissaria. E aí eu consegui sair. Então, a legalização da prostituição é bueno em el tema de que a prostituta está cotizando e todo isso. Pero isso não protege a prostituta de nada. É mais, se está legalizado, melhor é proxeneta, passam muitas coisas e a proxeneta sempre se vai sair com a sua e os miles e miles de milhões que o governo ganha em cima disso, não? De acuerdo. Has comentado lo de tu hija. ¿Cómo fue la experiencia de ser madre, ¿no? La maternidad en toda esa situación? Mi hija, vale, como el hijo de muitas prostitutas, aunque não queiram admitirlo, porque eu creio que prostitutas há muitas, mas são poucas que têm ganas de dizer realmente a verdade de los hechos, não? Mi hija é hija de um cliente que foi um homem importante em minha vida, porque ele, de uma certa maneira, ele me resgatou da prostituição. Ele terminou de pagar a deuda que eu tinha, que foram 16 mil euros. Pero, na verdade, o que ele queria era uma mulher para lavar, planchar, cozinhar, uma empleada e para folhar com ele quando a ele lhe dera a gana. Pero eu saí realmente por amor e porque queria ser ama de casa, ter o que eu nunca tive, de cuidar da minha casa, cuidar do meu marido, meus ninhos, né? Ter uma família. E quando eu me quedei embaraçada de minha hija, ele mostrou sua verdadeira cara. Isso passa com muitas prostitutas. E ele mandou elegir entre o bebê e ele. E quando ele me hizo elegir isso, eu não tive nenhuma dúvida e elegi o bebê. E me fui para a puta calle, assim de sencillo, por falta de informação. Primeiro que eu saí de uma casa onde todas éramos brasileiras. Não tinha contato com hispanas, não sabia falar espanhol. E para trabalhar do que eu trabalhava, não hace falta falar. Então, quando tu está em la calle, tu eres um mendigo, em la calle, tu não existe para a sociedade. Tu não existe nem sequer para a polícia. Todo mundo passa de ti olimpicamente. E eu só descobri
que eu tinha direitos como mulher, como pessoa, como ser humano aqui em Espanha, há poucas semanas de parir a minha hija. E lo passei mal, que meus 9 meses de embaraço para mim foram como 9 anos. Pero o amor que eu sentia por minha hija era tão grande que eu sabia que ia ter uma niña e assim foi, que por el amor que eu sinto por ela, eu sou capaz de sostener todo o peso do mundo em cima de mim, eu solita. E saio ganhando, porque o amor que eu sinto por minha hija é tão grande, que sou capaz de superar qualquer coisa e enfrentar a quem seja. Después de tener a tu niña, ¿seguiste con la prostitución o no? Sim, eu segui com a prostituição porque eu não conhecia outro mundo, o mundo que eu estou conhecendo agora, né, atualmente. Meu mundo era minha casa, minha niña, mis companheiras de trabalho, as prostitutas, os clientes e os proxenetas. Era esse círculo. E eu não conhecia o mundo realmente fora como era o mundo que vocês conhecem. Estou conhecendo agora e para mim é como uma novidade. Tudo para mim está sendo como novo, como tu me soltar num parque de diversões e eu ia mirar as curiosidades, o que esse parque me pode oferecer, ¿me entiendes? Yéndonos un poquito, ¿no?, a tu vida, ¿cómo era la relación que tenía con las otras mujeres que eran compañeras tuyas, que también estaban dentro de... É bastante complexa, porque as mulheres de por si somos caprichosas, não? E aí, em verdade, aí também há muita competição entre nós outras, guerra de egos, uma quer ser mais que a outra. Toda casa de citas tem a reina, a que trabalha mais. Essa é a niña bonita de proxeneta, ¿me entiende? Então, para o proxeneta, se tu trabalha bem, eu te amo, eu te quero. Se tu trabalha mal, para ele tu não existe, te trata como uma merda. Pero, ao fim e ao cabo, todos eles nos miram como dinheiro, dinheiro, dinheiro. E aí, não há, desgraciadamente, entre as prostitutas, não há união, não há justiça. No mundo da prostituição não existe justiça, não há união, não há cumplicidade. Às vezes, as mulheres, tu veia que han cometido uma injustiça contigo ou com alguma companheira, e no fundo, tu sente que a pessoa vê que isso está mal, pero com tal de seguir trabalhando por medo, covardia ou não ter problema com o proxeneta, isso se caia, não sei nada, não quero saber, cada um com seus problemas, e aí se queda tudo, se queda impune as coisas, ¿me entiendes? De acuerdo. ¿Cómo era cuando sufrías una agresión de un cliente, mal llamado cliente? ¿Qué pasaba? Mira, a princípio, quando eu era mais jovem, por falta de experiência, porque assim me han educado, que eu fui praticamente criada por a primeira proxeneta lá do Brasil, e me correu com 14 anos. Todavia não tinha nem sequer o período. O período me barrou faltando 2 semanas para cumprir os 16 anos, imagínate. Que as linhas de antes não eram tão desenvolvidas como agora, não? Então, ela me criou de uma maneira que eu, como prostituta, eu tinha que servir o cliente, obedecer-lhe e aguentar o que seja. E eu me acordo, naquela época, muitas vezes, os clientes me faziam dano, não? Eu, às vezes, saía sangrando e eu chorava, pero eu me quedava callada porque, para mim, era normal de que uma prostituta tinha que aguentar todo isso. E até há pouco tempo, para mim, é normal. Foi aqui em Espanha que, há como uns 3 anos, em 30 anos na prostituição, que eu descobri que eu era vítima de uma sociedade patriarcal, que eu era vítima desses proxenetas, que eu era uma mulher maltratada e que eu tinha direito de reivindicar por meus direitos como mulher, como pessoa, como ser humano. E todavia, há muitas mulheres que creem
que porque ela é prostituta, que ela tem que receber todo tipo de maltrato. Há muitas que são maltratadas, pero não lo vê assim, porque foram educadas assim. Pero agora eu tenho uma visão distinta da vida, e eu, a princípio, eu levava paliza, era agredida, violada por los clientes, pero eu não veia assim. E depois, com muitos anos, eu creio que isso passa com qualquer ser humano. Um exemplo, eu te pego a ti todos os dias te maltrato, te maltrato, te maltrato. E tu pode ir aguantando, aguantando, aguantando. Pero vai chegar um momento que tu vai estar harta e tu vai vir a por mim, porque tu te vai defender, isso faz parte de ser humano. Então, com o tempo, depois de muitos anos, eu desenvolvi uma agressividade tão grande, vale? Que eu colocaram o apodo meu, a gladiadora, que eu começava a pegar os clientes, a meus companheiros de trabalho, a agredir os proxenetas, e criei uma força sobrenatural, por assim dizer. E eu não sei de onde ha salido essa força, pero é porque se eu te quitar a roupa, vale, eu tenho marcas de cuchillo, eu tenho marcas de queimaduras, eu tenho cicatrizes por todo o meu corpo. Isso não faz falta nem palavras. Se eu quito a roupa e tu mira detenidamente, ele vai ver. Isso foi feito por clientes, isso foi feito por proxenetas, e isso foi feito por companheiras de trabalho também. Então, eu já não sou aquela niña dulce, que aunque eu nasci na favela do Brasil, e eu perdi muito disso, porque às vezes a sociedade, seu entorno, o entorno onde uno vive, te transforma em uma coisa que tu não é. ¿Me entende? Isso pasa comigo y con muchas mujeres también. Pero sí que me interesa ahora, yo creo que para acabar como esta primera parte, hablar un poco de las otras compañeras que hayas tenido, pues que eso, que son africanas, que son latinas, que vienen, las del este de Europa, somos las que más, exactamente. Sí, de Rumanía, Moldavia, las rusas, y nosotras las latinas y las africanas. Pero las africanas eu vejo que lo que he visto, não? Porque eu sou uma pessoa muito observadora, o que passa com muitas africanas, da máfia africana, eu digo por falta de ignorância e falta de cultura, não? Elas muitas estão aí embarcadas em isso porque eles dizem seus mafiosos distintos de los mafiosos de Latinoamérica. Se tu não fazes isso, não me dá dinheiro, não trabalha para mim, eu vou fazer um voodoo, uma brujeria, vou roder tu vida, matar tu família. Isso para mim é ignorância, não? E aí em América, como não funciona isso, por exemplo, em um país como o Brasil, bueno, tu vai trabalhar para mim, tu tens uma deuda comigo de tanto e tu me vai pagar essa deuda, porque senão eu vou matar tu madre, eu vou matar tu irmão, eu vou matar um filho tuyo e te dar o nome e a direção de tu casa. Então, não te podem correr por el voodoo, pero te podem correr pela família. Exatamente. Me entende? São muitas coisas e também tem o overboy, né? Isso passa muito com as chicas do leste da Europa, sobretudo de Rumania e Moldávia. Elas se enamoram, são várias mulheres, sobretudo jovens, se enamoran del mismo hombre y trabajan para él. Yo he visto mucho de esto. Vale, Camille, ¿qué piensas de que la sociedad tenga la idea o tenga la concepción de que la prostitución es una salida laboral más y que la mujer que es prostituta lo es porque, bueno, porque quiere o porque lo ve como un trabajo de dinero fácil? No, primero de dinero fácil nada. Yo podría decir dinero más rápido, pero no es fácil. Y la sociedad está completamente equivocada, pero los medios de comunicación se encargan de mostrar un glamour, ¿no? Como Pretty Woman, mostrar una cosa que en verdad no existe. ¿Hay prostitutas de lujo? Sí, lo hay. Yo conozco, pero son en casos contados. Pero en general ese tipo de mujer que
para mim, todo aquele que se queda com um homem ou com uma mulher por interesse de conseguir algo não deixa de ser prostituição. Pero essas que são as prostitutas de luxo de verdade, são ricas, famosas, elas são chamadas de modelos, apresentadoras de televisão, né? E isso, elas nunca vão ser chamadas de prostituta. Prostituta somos nós outras que trabalhamos num clube de alterne, que trabalhamos em la calle, em um piso, sabe? Que cobra 20, 30 euros, ou máximo 50 euros por um passe. Nós outras somos prostituta. Pero as outras, por exemplo, não vou dizer nomes porque eu não quero ter problema com nadie, né? Uma mulher que vai por um futebolista famoso, porque ele é um futebolista com muito dinheiro, por um torero, que vai por interesse. E na Bíblia mesmo diz, né? Não estou falando de religião, isso habla, tudo é prostituição, não? Pero não é visto por la sociedade, isso é um tipo de prostituição aceitada por la sociedade. As prostitutas são as que estão em la calle, por exemplo, em Miraflores, ou em Lugo, ou em Gran Canaria, ¿me entiende? Exacto. ¿Y quién pone los límites de lo que el cliente puede pedir o no? El cliente. ¿Dónde está el límite? ¿Lo pone la prostituta? ¿Lo pone el proxeneta? ¿Todo vale? O sea, por dinero todo vale lo que te puedan hacer. Mira, hay de todo, ¿vale? Cuando la mujer es joven y bella, ella puede poner un límite por la edad que tiene. Pero dependiendo de donde ella está, aunque ella sea joven y bella, ella no puede poner límite nenhum, ¿no? Por exemplo, te vou dar um exemplo, ¿vale? Aí em Miraflores, que foi o último sítio onde eu he trabalhado, chega um cliente, isso passa é prato del dia. Tu foi assim goma? Me diz a mim, eu digo, não. Aí vai com outra, mais jovem, tu foi assim goma? Não. E aí ele vai em uma mulher de 60 e pico, quase 70 anos de idade, e essa mulher entra com ele. ¿Por quê? Porque ella com a idade que tem, ella não tem direito a elegir e ella perde completamente sua dignidade como mulher, como pessoa e como ser humano. E às vezes, se nós outras, as mais jovens, porque eu já não sou jovenzita, não? Já estou de mediana idade, pero não podemos nem sequer mirá-las porque daí pode sair um conflito, me entende? Então, as prostitutas chegam um momento que quando tu eres jovem, a lo mejor tu puedes dar o lujo de rechazar esto, pero tu já com 60, 60 e pico anos, para que tu coma, tu se vê obrigada a fazer o que a mais jovem não faz, porque tu já eres uma mulher maior e não pode elegir. Isso passa muito, desgraciadamente. Y Camila, ¿qué te ayudaba a ti a sobrellevar todas las situaciones que hayas podido vivir, todos esos años de explotación? El amor a mi familia y sobre todo a mi madre y a mi hija. Yo por mi hija y por mi madre soy capaz de sostener todo el peso del mundo encima de mí. Enfrentar ejércitos, el rey, el presidente y quien sea. Entonces el amor te hace levantar cada día y enfrentar lo que sea. ¿Ese mismo amor fue el que te hizo conseguir salir de la situación? ¿O en qué momento? No, eso fue personas buenas, porque en toda parte del mundo hay de todo, ¿vale? Fue una señora, que hoy es mi jefa, que pasó por la calle, como muitos peatones, e que me veia sempre, me observava, e ela via que eu não tinha aspecto de distinto de outras companheiras, ela veia que eu sempre a meu lado, quando eu ia tomar uma coisa, eu estava na botella de água ou na lata de refresco, quando outras chicas estavam ali na calle usando droga e com várias latas de cerveja, de vinho e isso, não? Porque cada uma toma as coisas de uma maneira distinta, e essa mulher sempre me observando. E um dia essa senhora passou em la calle e me viu chorando, e de muito observar-me, ela quis saber por que eu estava chorando, e ela me invitou a tomar algo com ela em uma cafeteria, e foi
que eu contei minha vida para ela e ela perguntou para mim, que sabes fazer tu? Aí eu disse para ela, bueno, a parte de trabalhar de prostituta, eu sei lavar, planchar, cozinhar, limpiar. E aí ela falou, tu tienes ganas de sair disso? Aí eu comecei a orar, falei, mucha. E aí ela falou, te vou dar a oportunidade para que tu limpies minha casa, para que me haga a comida. E se me gusta, já veremos. E eu creio que ele gostou, porque já vai fazer um ano que eu estou trabalhando para ele, para sua família. Tenho meu contrato de trabalho. E te digo uma coisa, não tenho gana nem sequer de volver assim atrás. Vale, agora eu vejo o mundo de uma maneira distinta. Hago tratamento psiquiátrico, psicológico para poder sair adelante. E cada vez que eu venho de psicólogo, amanhã mesmo eu tenho cita com esse psicólogo, é como um peso que eu quito de em cima de mim. Pero todavia não estou preparada para conviver com a sociedade de vida normal, pero sigo tendo contato com outras companheiras que são boa gente. Não é porque me he retirado de isso que me vou olvidar de muitas de elas, me entende? He conseguido, e digo com orgulho, he conseguido sacar uma senhora argentina que era muito maior, não trabalhava nada, não ganhava nem para comer, e consegui, ia trabalhar num sítio, hoje está trabalhando de interna, e não se prostitui mais. Agora com isso de coronavírus, com esse problema que temos, eu tenho 2 em minha casa, vale? Que não tinham onde ir-se. Eu sou como uma ONG ambulante, não? Uma tem uma enfermidade, uma espécie de câncer, em el estômago, se está tratando, eu la cuido como puedo. E a outra veio por trata de blanca, como veio a pandemia, simplesmente la abandonaram. La deixaram ela tirada em Espanha, sem falar espanhol nem nada, e através de um grupo aí de redes sociais, conseguiu o contato com nós outras, e la traje para minha casa também, porque me coloquei em lugar dela. Se eu me viera em plena pandemia, em la calle, em um país sem conhecer nada nem nada, e me encantaria que alguém me recorrera. Então, eu lo que hice, a parte de dar teto e comida em minha humilde casa, dar nome para ela, telefone de associações, que agora lá estão ajudando com alimentos, bonos de guagua, cursos de espanhol, e que pueda no futuro conseguir um trabalho também, é o que eu posso fazer. Fenomenal. ¿Qué secuelas te ha dejado a ti pasar por todo eso, Camila? Muitas. Ai, perdona, quando habla disso. Bebe un poquito de agua si quieres. Há coisas que nem meu psiquiatra, nem meu psicólogo, que me ajuda um montão, vai poder quitar de dentro de minha alma e de meu coração. Há coisas que eu he vivido, que eu he passado, que eu vou levar à tumba comigo. Porque há coisas quando tu sofres em tua alma, não? Que não tem cura, sabe? E eu he visto muitas injustiças, eu he sofrido todo tipo de maltrato, de vejações, de humilhações assim a uma mulher. Eu creio que vocês são inteligentes o suficiente para saber de lo que digo, todo tipo, lo que tu imagina, lo que tu mente pode alcançar. E eu he vivido em carne própria, outras companheiras também. Então, isso vou levar à tumba comigo. E devido a tudo isso que eu he vivido, eu tenho sede de justiça. Tenho sede de justiça, ¿me entiende? ¿Y qué cosas haces ahora para sobrellevar todo eso, superarlo, ¿no? Y caminar, como decías antes, a poder vivir en la sociedad, pues como una más? Eu, agora mesmo, eu estou centrada em o curso Miguel Cervantes para me sacar minha nacionalidade espanhola. Depois quero sacar minha carnet de conduzir. Me gusta escrever muito. Eu já tenho 5 quadernos que poderiam ser 5 livros, não? E minha companheira,
que eu te digo, uma de minhas companheiras que está comigo, não? A que está com câncer, ela me autorizou a escrever sua história, porque minha história é uma mais das miles que há. A história dela é tão forte, tão forte, tão forte que é digna de fazer-se um livro. Então, eu estou focada nisso. Então, eu sempre estou buscando ocupar minha mente. E, por exemplo, sou como uma ONG ambulante. Então, se alguma chica me necessita, eu muevo cielo e terra para poder ajudá-la de alguma maneira, como o que ha passado com Lucy. Tive uma chica de Moldávia em Ersul que foi violada por um moro. Isso faz um mês, não saiu em los periódicos, ela tampouco denunciou por medo. Eu estive com ela em el hospital, ela se quedou embaraçada deste homem, um homem que ela nem conhece, ela se quedou em estado de choque. Então, eu junto com minha jefa, nós outras la resgatamos, acompanhando no hospital e todos os procedimentos que tinha que fazer. ¿Me entende? Sou uma ONG ambulante. Então, me vou ocupar de minha vida e de ajudar toda aquela que venir a buscar minha ajuda. ¿Cómo crees que deberían ayudar las asociaciones o las entidades o ¿no? las entidades públicas que deberían estar ahí para prevenir sobre todo que esto ocurriera? Primeiro de todo, vale, eu me sinto completamente preparada. Os assistentes sociais, trabalhadores sociais, os políticos, a polícia, deveriam, por exemplo, fazer cursos comigo, que he estado 30 anos em las cloacas de la prostituição por Espanha e por el mundo. Não é o mesmo um catedrático que habla de teorias de uma pessoa que pode falar, que ha vivido a prática de toda esta mierda. Assim, sencillamente dizendo, primeiro, preparar essas pessoas para saber trabalhar com as prostitutas, porque têm boas intenções, mas não vejo que não têm preparação para isso. Então, como não estão preparados, por isso muitas mulheres não querem falar. Mira, muitas prostitutas sempre aqui em Tenerife me chamam a mim. E não é por falta de prostituta, porque prostitutas estão muitas, mas sabe por que as mulheres não falam? Porque as mulheres não se sentem amparadas por o governo, não se sentem amparadas por as associações. A lo mejor a associação tem boa intenção, mas não basta ter só boa intenção, tem que realmente estar preparado. Como que tu pode ajudar uma pessoa se tu não conhece realmente a verdade, os hechos, a verdade, os fatos, de lo que realmente passa? Lo que eu hablo, muito poucas mulheres, muitas não vão falar por medo, pero vão pensar, mira, lo que a brasileira está dizendo é a verdade, pero se calla por medo, por covardia, por muitos motivos, uno não sabe o que passa na cabeça das pessoas, me entende? Há que saber preparar essa gente para poder trabalhar com nós outras, me entende? De acuerdo, vale. ¿Se te ocurre alguna cosa más, Camila, de la que podamos hablar, comentar, que te parezca interesante, que quieras tú decir? A lo mejor... Bueno, me gustaría hablar sobre los proxenetas. Vale. Mira, hay una activista, ¿no? De Rumanía, que yo tengo respeto por su historia, porque todos tenemos una vivencia distinta, ¿no? Amélia Tiganos, ¿no? Tú ya escuchaste hablar. Jamás no quiero menosprezar su trabajo ni eso, ¿no? Pero atacan mucho los puteros, que son los clientes, ¿no? Pero casi no se habla de los proxenetas, hablan muy poco de los proxenetas. Quando tu vai matar uma serpente, tu não pode matar a serpente por la cola, não? Quando tu vai matar a serpente, tu tem que cortar a cabeça da serpente, porque al fim e al cabo, o proxeneta, ele também é vítima, o cliente é vítima de proxeneta, porque proxeneta, ele saca dinheiro da prostituta e do cliente também. Então, eu penso que deveriam fazer como em meu país e em outros países também, quando corre um narcotraficante, não? Confisca todos
sus bienes, ¿no? Venden y hacen dinero. Entonces yo pienso que con los proxenetas deberían confiscar sus bienes, hacer dinero y ese dinero usar en pro de las prostitutas que ya están viejas, que están enfermas y que desean salir de esa vida para un mundo mejor. E há muitas que estão jovens, aptas para trabalhar, que não estou pedindo pescado, estou pedindo a canha para que pueda pescar, ¿me entende? Isso é lo que eu vejo, e eu vejo também diferença também entre os proxenetas, porque, por exemplo, quando um proxeneta é de Brasil ou é um proxeneta imigrante, a polícia lo corre, lo roda e tal. Pero eu conozco e he trabalhado para muitos proxenetas espanhóis. A última que eu trabalhei cumpriu 76 anos, dia 29 de outubro. Cumpriu 76 anos. Essa mulher leva mais de 40 anos vivendo das prostitutas. E a prostituição em Espanha não é legal, né? Não está legalizada, né? É uma coisa legal, tá aí. Pero o proxenetismo em Espanha, se eu estou cuerda, prostituição, proxenetismo é delito. E por que essas proxenetas estão viejas e seguem vivendo de las prostitutas? Então, porque eles são espanhóis, eles têm direito de viver de las mulheres, já seja espanholas e principalmente estrangeiras, por ser espanhol. Então, algo não enquadra aí, não? Se supõe que a lei é igual para todo mundo, não? Então, é isso que tem que ir por el proxeneta. Porque se corta a cabeça da serpente é mais fácil. A serpente muere, não? Porque se não há proxeneta, não vai haver prostituição e não vai haver puteiros. Sim ou não? Em Suécia conseguiram fazer, deram trabalho para todas as prostitutas. Então, eu penso que o governo deveria, junto com os empresários, as que estão enfermas, poder cuidarlas, as que já não têm idade para trabalhar também, as que têm idade e estão aptas para trabalhar, preparar essas mulheres, ajudá-las, dar canha para elas pescar, para poder sair adelante. E muitas mulheres, o que necessita é a oportunidade que eu he tenido e agarrei com unhas e dentes, que o governo se ative a dar oportunidade para essas mulheres. Que as que estão de acordo com a prostituição é uma minoria. E a maioria, ou porque não está bem da cabeça, ou porque não conhece outro mundo. Eu não sei, algo raro aí, mas eu não. Eu sou completamente, a única coisa que eu estou de acordo com a Amélia Tiganos é não legalizar a prostituição em Espanha. Un poco ya acorde con esto y para terminar, ¿qué te gustaría decirle a las personas que están viendo la entrevista y que se están formando para saber sobre este tema? ¿Qué te gustaría que les quedara claro después de todo esto que hemos hablado? Bueno, a todas as pessoas que estão vendo essa entrevista, sobretudo as pessoas que diz que está a favor da prostituição, lo que eu lhe digo, para ti que está a favor, vosotros que estão a favor da prostituição, le gustaría que su mamá, su hermana, su hija, su esposa estuviera, por ejemplo, en las calles de Miraflores, follando con un cualquiera por 2 duros, ¿verdad que no? Entonces, guindía en el ajeno es refresco, ¿verdad? Eso es lo que tengo que decir a la gente. Me gusta ser bien clara. De acuerdo.